my guests once again. Constituição e Trabalho, um exame sobre as ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal que versam sobre o direito do trabalho. E, novamente, a Eleonora. Boa noite. Alguns dados que eu não falei na primeira, porque não eram pertinentes, mas nesse se encaixam, é que eu tenho a formação, eu sou bacharel em estatística, e a professora Sayonara, de uma forma assim muito generosa comigo, quis aproveitar esse recurso para a pesquisa do grupo. Não sei se vocês perceberam aqui, o grupo são vários institutos que são estudados, a metodologia é bastante parecida, mas faltava em alguns momentos para a gente um recurso a dados quantitativos, a elementos mais concretos que pudessem fomentar essas pesquisas que nós estamos empreendendo. Bom, o segundo detalhe que eu gostaria de falar é que esse trabalho trouxe para a Faculdade Nacional de Direito o prêmio no ano passado, nós apresentamos na jornada, e ele foi premiado. Em julho eu estou levando ele para o congresso do SBPC, para apresentar lá em nome da Faculdade de Direito. Nós estamos aí resgatando a nossa tradição, né, na jornada científica, e eu tenho muito orgulho por fazer parte desse grupo e ser orientada pela professora Sayonara. Os objetivos eram construir um repositório de informações que pudesse fornecer para o grupo um instrumental de análise para depois proceder às análises qualitativas. Então, a pesquisa é basicamente quantitativa. Os objetivos além, que seriam os imediatos, seria prover o grupo com essas informações para que permitisse a análise qualitativa do papel da instituição Supremo Tribunal Federal e da ação direta de inconstitucionalidade como instrumento de promoção da unidade jurídica interna. E o segundo objetivo imediato seria demonstrar que é possível e é viável a utilização de metodologia quantitativa na pesquisa jurídica. Vamos observar como é que o Supremo se comporta como guardião da Constituição, o papel que foi dado a ele pela própria Constituição, frente às possíveis violações aos direitos fundamentais individuais e coletivos dos trabalhadores. Vamos também investigar como é que atua o Supremo em sede de controle concentrado de constitucionalidade diante dessa reforma trabalhista que foi implementada no período abrangido pela pesquisa, que é de 88 a 2008. Nós abrangemos 20 anos dessa pesquisa. A tentativa também de avaliar a eficiência da ação direta de inconstitucionalidade como instrumento de viabilidade da unidade do sistema jurídico, não só interno como internacional. E a demonstração da importância, mais uma vez, e contribuição de técnicas de pesquisa quantitativa na seara jurídica. Um conceito que foi justamente citado pela professora Sayonara, de reforma trabalhista como desregulamentação das relações de trabalho e flexibilização de normas protetoras. Também tivemos o seguinte marco teórico, que a garantia dos direitos fundamentais ela está na rigidez da Constituição. E a ação direta em constitucionalidade, ela vem justamente no sentido de manter essa efetividade dos direitos fundamentais, através do controle jurisdicional, né? Uma perspectiva garantista, ou seja, os direitos fundamentais que são reconhecidos pelas Constituições devem ser garantidos e implementados, e também o conceito dos agrebelsos de Constituição vivente, que é a experiência cotidiana das Cortes, e que é o que a gente vai analisar agora, qual foi a experiência do Supremo diante dessa coisa. Para fazer a pesquisa, a técnica que nós levantamos no grupo foi, definimos as variáveis. Primeiro nós fomos ao site do Supremo, vimos qual tipo de informação que era disponível lá, dentro daquelas informações que variáveis a gente iria precisar levantar, e a partir daí nós arbitramos que iríamos fazer a seguinte pesquisa: data da distribuição da petição, a situação da ação em 31 de dezembro de 2008, qual era o dispositivo impugnado e qual era a matéria trabalhista que tratava, qual era o ministro relator, os vícios formais apontados e materiais e qual era o legitimado ativo. Lemos todas as petições
pensamos ali o que era a matéria trabalhista, que englobaria todos os direitos trabalhistas constitucionais, ou seja, artigo 6º a 11 da Constituição, artigo 114, 133, a DCT, artigo 10º, bem como a matéria infraconstitucional que apontasse violação a direitos individuais dos trabalhadores. O total de ADIs ajuizada no período desde 1988 até 31 de dezembro foi de 4.177, das quais apenas 170 versavam sobre matéria trabalhista e corresponde a 4% do total das ADIs. Fizemos aí uma distribuição através da variável data, uma série temporal, em que aponta essa linha vermelha, chama-se linha de tendência. Ela aponta uma tendência levemente crescente, ou seja, aumenta o número de ações diretas de inconstitucionalidade de matéria trabalhista no período, e podemos ver três picos, 1990, 1998 e 2008. Fui verificar o que acontecia, qual era o contexto desses três picos. Em 1990 nós tínhamos o governo Fernando Collor. Quem ajuizava a maior parte das ADIs eram os partidos políticos. A matéria que era veiculada era a matéria salarial. O direito que era violado era o direito de irredutibilidade salarial, direito adquirido. E em 1998, já final do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, é o pico de todas as ações, inclusive. O contexto aí é singular. Quem ajuizava as ações eram litisconsórcios entre partidos políticos da oposição ou entre sindicatos, as confederações sindicais dos trabalhadores. Temas de tempo de trabalho e formas de contratação atípicas. E em 2008 nós temos aí o segundo mandato do presidente Lula, e quem ajuizava mais ações aí já eram as confederações dos patrões. O direito aí questionado mais era a violação aos direitos coletivos, como não intervenção do Estado nos sindicatos e liberdade sindical. Bom, a situação das ADIs em 31 de dezembro de 2008 aponta para mais ou menos cerca de 50% das ADIs não tiveram julgamento de mérito, foram extintas. 6 que estão em julgamento, 68 aguardam julgamentos, e dessas que sobram, somente 12 tiveram decisão de mérito. Ou seja, a gente vê aí que é um baixo índice de decisões, bem menos de 10%. Os vícios materiais mais arguídos, como a gente já esperava mesmo, eles estão todos, a grande maioria, no artigo 7º, inciso, que trata do rol dos direitos dos trabalhadores, o artigo 8º, que são os direitos coletivos, e também apontando no artigo 5º, os direitos individuais. As espécies normativas é interessante porque era de supor que seria mais leis, mas não, elas estão emparelhadas com as medidas provisórias, os atos do Poder Executivo, quase no mesmo número, que superam os do Poder Legislativo. Chama atenção aos entes federados, também um alto índice, 36 ADIs sobre leis estaduais, e essas leis se referem geralmente à dignidade do trabalhador e saúde do trabalhador. Os estados mesmo, as assembleias legislativas, estão atuando no sentido de garantir meio ambiente do trabalho, posturas que garantam a dignidade da mulher, por exemplo, não ter vistoria íntima, e coisas, mas elas estão sendo todas arguídas também. Bom, quem atuou mais foram os partidos políticos, as entidades de representação dos trabalhadores e as entidades de representação patronal. A matéria trabalhista mesmo, que foi arguída, era 22% processual, mudanças no processo de trabalho, direitos coletivos 20%, salário 16% e tempo de trabalho 11%. Bom, legitimados ativos com mandato presidencial, o que a gente percebe é que no governo Lula é o primeiro momento em que se inverte a relação. Todas as outras era sempre a representação dos trabalhadores que ajuizava mais ações. No governo Lula passa a ser a representação dos patrões que começa a ajuizar mais ações. Bom, os resultados, tudo que a gente traçou como meta para esse trabalho foi alcançado. Nós conseguimos fazer o levantamento das variáveis, montamos as tabelas, os gráficos, fornecemos essas informações. Hoje o grupo trabalha em cima dessas informações. O meu projeto de pesquisa no mestrado se baseia também nesse trabalho. Então, a perspectiva é de darmos continuidade
E agradeço a todos aí pela atenção e muito obrigada.